Quando você investe em um fundo de ações, você está pagando o gestor para ele fazer algo que você poderia fazer de uma forma muito mais barata, através de um ETF, por exemplo, que é selecionar uma carteira de empresas de ações que vão representar um mercado ali e vão trazer um retorno ao longo do tempo. O diferencial de um gestor é que, com um nível profundo de análise, é esperado que ele consiga encontrar as melhores empresas, as que vão ter uma performance melhor ao longo do tempo, e com isso vão trazer um retorno mais alto para o investidor. Só que muitas vezes não é isso que a gente vê. Muitos gestores acabam perdendo para os principais índices de mercado, como o Ibovespa aqui no Brasil, por exemplo. Então, o objetivo desse vídeo é responder uma simples pergunta. Esses gestores, eles conseguem gerar retorno suficiente para justificar o custo que a gente tem com essa estrutura? É isso que a gente vai ver aqui no estudo que a S&P realizou, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para a gente ver se valeria mais a pena investir através de fundos ou através de ETFs, que são muito mais baratos. Bom, que nem eu comentei, a S&P fez esse estudo ali bem completo para analisar como foi a performance nos últimos anos dos fundos de ações aqui no Brasil. Eles utilizam um índice um pouco diferente do Ibovespa, que é o principal índice que acompanha o mercado de ações brasileiro. Eles usam esse S&P Brasil BMI. Ele tem um retorno um pouquinho diferente aqui. Aqui a gente consegue ver o histórico do Ibovespa e desse índice da S&P, mas a gente consegue ver que eles são bem semelhantes, né, em termos de retorno. A diferença desses dois índices é que o índice da S&P ele é um pouco mais completo, ele engloba mais empresas, né? O Ibovespa tem por volta de 75 empresas, enquanto o S&P Brasil ele reúne mais de 160 empresas, né? Então ele acaba tendo um retorno um pouquinho diferente, mas como as principais empresas são as mesmas, acaba que no final o retorno fica bem semelhante. Então, se a gente olha aqui em 10 anos, o Ibovespa rendeu um pouco mais que 14% e o índice da S&P Brasil rodou 14,45% ao ano, né? Então, foi bem semelhante e o do S&P é até um pouquinho mais alto, né? E ele que vai ser usado como referência ali para entender se os fundos performaram bem ou mal durante todo esse período. Bom, já trazendo aqui a principal informação para a gente entender, aqui os dados eles vão até o final de 2025 e a gente consegue ver que no último ano 50% dos fundos renderam acima do índice, desse índice da S&P, e 50% dos fundos rodaram abaixo. Nos últimos 3 anos, 82% dos fundos rodaram abaixo do índice. Nos últimos 5 anos, 76,5% dos fundos rodaram abaixo do índice. E nos últimos 10 anos, mais de 90% dos fundos renderam menos do que o índice. Isso já mostra para a gente, né, que a maior parte da indústria não consegue bater os principais índices de ações aqui no mercado. Quanto mais longo prazo, mais difícil é os fundos baterem os índices. E se a gente olha aqui também, né, esse índice da S&P teve um retorno de 14,45% ao ano nos últimos 10 anos, enquanto a média dos fundos de ações rodou 11,46% ao ano. Esses dados são muito importantes para todo investidor estar ciente, porque muitas vezes você vê ali na plataforma que um fundo está rendendo bem e quer apostar ali para investir nesse fundo, que ele tende a ter um retorno melhor no longo prazo. Só que o que a gente consegue ver é que é muito difícil a gente selecionar um fundo que tem uma performance superior aos grandes índices de mercado. E além disso, esses fundos eles têm um custo bem elevado, né? O que acaba prejudicando o retorno também no longo prazo. E muitas vezes, se você não tiver confiança, não fizer uma análise muito profunda no gestor que você está investindo, pode fazer muito mais sentido você investir através de um ETF do que nos fundos de ações que a gente tem hoje disponíveis. Isso aqui a gente está vendo no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem uma situação semelhante também. Aqui eles têm janelas um pouco maiores também, mas a gente consegue ver que em todas as janelas aqui, a maior parte dos fundos estão rendendo abaixo do índice. Aqui a gente está comparando os fundos americanos com o índice S&P 500, que é o principal índice que acompanha as ações americanas. E a gente consegue ver que na janela de 10 anos, 85,6% dos fundos renderam abaixo do índice. E na janela de 20 anos, quase 93% dos fundos renderam abaixo do índice, né? Só 7% ali conseguiram ter um retorno acima do índice S&P 500. Isso mostra para a gente, né, que não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo é muito difícil você conseguir gerar um alfa, né, que é o que a gente chama desse retorno além dos índices de mercado, né? E é muito difícil o investidor saber antecipadamente quais fundos vão ter essa performance, né? Mas é importante ele ter essa informação de que, historicamente, grande parte dos fundos não consegue render acima desses índices de mercado e muitas vezes valeria mais a pena você investir através dos índices do que em um fundo qualquer, se fazer uma diligência, uma análise mais profunda ali e entender se de fato ele tem a capacidade de ter esse retorno superior ao longo do tempo. Uma outra questão que acaba sendo relevada também é a taxa de sobrevivência. Essa análise do S&P levou em consideração esse fator para chegar nesses dados, mas a taxa de sobrevivência ela mostra quanto dos fundos que existiam lá atrás ainda existem hoje em dia. Aqui no Brasil, se a gente olha uma janela de 10 anos para trás,
existiam 327 fundos de ações, só que desses 327 que existiam, apenas 43,4% ainda existem hoje em dia. Ou seja, esses outros 57%, esses outros fundos, eles foram cancelados durante esse período, provavelmente porque eles tiveram uma performance muito ruim, tiveram resgate dos investidores e acabaram não sobrevivendo durante todo esse período. E os fundos que tiveram uma performance melhor tenderam a continuar, né, sobrevivendo durante todo esse período e captarem no mercado também. Só que rentabilidade passada também não é garantia de rentabilidade futura, né? Não é porque o fundo performou bem durante o período anterior que ele vai performar bem para frente, né? Existem diversos fatores ali que podem influenciar nesse retorno no futuro, que podem incluir tanto a habilidade quanto a capacidade do gestor de gerar retorno ao longo do tempo, só que existem também diversos fatores aleatórios que podem ter permitido esse fundo a ter um retorno acima da média nos últimos períodos, mas que não vão garantir um retorno mais para frente também. Por isso que toda essa incerteza ela tem que ser levada em consideração pelo investidor para entender se de fato esse retorno histórico ele pode ser explicado por uma capacidade de geração de retorno do gestor, ou se eventualmente se eu fizer um investimento eu vou estar pagando um custo mais alto ali e não vou ter um retorno correspondente ali no futuro. E essa taxa de sobrevivência a gente consegue ver também nos Estados Unidos. Ela é um pouco mais alta do que aqui. Em 10 anos, 67% dos fundos sobreviveram. Em 15 anos, um pouco mais de 50%. Em 20 anos, em torno de 35% dos fundos ali, né, que existiam 20 anos atrás, ainda existem hoje em dia. E um fator que dificulta muito esses fundos de baterem os grandes índices de mercado são os custos do fundo. Porque para você ter a capacidade, né, de fazer a análise, de entender todo o mercado e poder gerar esse retorno ao longo do tempo, você precisa contratar diversos analistas, ter uma base de dados relevante, fazer todo esse acompanhamento diário ali das ações, entender a fundo as empresas que você está investindo, para você conseguir ver algo que o mercado não está vendo e buscar esse retorno no longo prazo. Só que como esse custo ele é muito elevado, os fundos de ações eles já começam com uma penalidade no retorno. E é isso que a gente vai conseguir ver aqui nos próximos gráficos, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver o histórico dos últimos 10 anos de retorno do índice Bovespa, né, que é o principal índice de ações aqui do Brasil. A gente consegue ver que nesse período ele teve um retorno ali de 196%, retorno total, que corresponde a um retorno anual de 11,5%. Se a gente tivesse um fundo que investisse exatamente nas ações do Bovespa ou em ações que tivessem um retorno semelhante ao do Bovespa, só que com um custo padrão ali que hoje do mercado é em torno de 2% ao ano, a gente teria o seguinte retorno. Em vez de ter um retorno de 196%, esse fundo renderia 143,5%, que corresponde a uma taxa anual de 9,3%. Ou seja, o investidor investindo em um fundo de ações com a taxa de administração de 2% ao ano, ele já começa com retorno de longo prazo bastante penalizado por causa desse custo anual que o fundo tem. E o próprio gestor, ele tem que gerar um retorno adicional acima do custo que ele tem para ele conseguir superar os índices de mercado. Caso a carteira que o gestor selecione ela tenha um retorno semelhante ao mercado, ele vai ter toda essa penalidade de custos e vai ter um retorno semelhante a essa linha vermelha aqui que a gente está vendo. Se eventualmente a gente tiver um fundo com um custo mais baixo, digamos 0,5%, ele ainda vai ter uma penalidade, mas ela vai ser menor, que é o que a gente consegue ver nessa linha azul aqui. Um fundo com uma taxa de 0,5%, nesse histórico aqui de 10 anos do Ibovespa, ele teria tido um retorno de 181,8%, abaixo do 196 do Ibovespa, e um retorno anual de 10,9%, o que já é melhor para o investidor, e o gestor tem que gerar um retorno acima da média do mercado, um pouco menor para ele conseguir superar o índice. Só que para um fundo de ações, os fundos são bastante caros para eles operarem com uma taxa de 0,5%, por isso que a maioria opera com essa taxa de 2% ao ano, porque senão o fundo não seria viável, né? Só que enquanto isso a gente tem também ETFs que operam com uma carteira passiva, né? Não tem o gestor selecionando ativamente as ações, né? As ações são selecionadas a partir de uma regra específica, que é, por exemplo, seguindo o índice Bovespa, né? Que a gente tem alguns ETFs como o BOVA11, o BOVV11 também. E esses ETFs eles têm uma taxa bem baixa, né? De 0,1%, que é o que a gente consegue ver nessa linha verde aqui, que eles entregam um retorno bem próximo ali do índice de mercado. Aqui a gente consegue ver que a diferença é bem pequena, né? De 11,5% para 11,4% ao ano. Então, com isso a gente consegue ver que a gestão ativa, ela pode fazer sentido quando o gestor efetivamente consegue gerar retorno, gerar alfa, né, em cima do índice de mercado ao longo do tempo e gerar o suficiente para compensar os custos que ele tem também. O problema é que, olhando os dados históricos, a gente consegue ver que a maioria não consegue fazer isso. E identificar antecipadamente quais serão os fundos que vão conseguir bater o mercado é uma estratégia muito difícil. Já a diferença de custos a gente já consegue ver desde o primeiro dia. Então, não é que nenhum fundo ativo vale a pena.
é que para justificar você pagar 1 ou 2% a mais por ano, você precisa ter uma razão muito boa para acreditar que o gestor vai conseguir entregar algo que o índice já não entrega. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham ficado claras todas as informações. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.